Nós terminamos a revisão do livro de Lucas até o momento em que a gente chega na iminência do processo da crucifixão, julgamento, prisão, julgamento de Cristo, a entrada triunfal de Jerusalém. Aí a gente deu uma pausa ali para ir para o livro de João. João é um evangelho diferente dos outros três. Os três evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas, seguem uma sequência similar da descrição dos eventos, daí o nome de evangelhos sinóticos. Eles acontecem num processo em paralelo, né? Eles contam a história, a narrativa do período de Jesus como Messias de maneira paralela. João já se descola dos três evangelhos e ele se concentra em alguns eventos específicos da história de Jesus e, bastante particularmente, ele se concentra nos últimos eventos da história de Jesus. Ele começa com uma introdução mais geral no texto, dessa introdução mais geral, que mostra aí alguns eventos iniciais da história de Jesus, mas bem rapidamente ele parte para os eventos mais importantes das últimas semanas de Jesus na Terra. Daí a peculiaridade de João nessa distinção. E outra distinção de João é o objetivo. Enquanto os três evangelhos têm um objetivo de narrativa histórica e com públicos-alvo distintos, portanto, estilos literários de descrição histórica diferentes. Marcos é resumido, Lucas é detalhista, Mateus tem um foco no rompimento com as tradições e questões culturais desenvolvidas pela tradição judaica, e ele apresenta o contraste disso com a visão cristã e com a visão bíblica a respeito de Deus e a respeito de Cristo. João se preocupa com a divindade de Jesus. Todo o Evangelho de João tem como pano de fundo principal a manifestação de Jesus como Deus. Tanto o Evangelho quanto o livro de Apocalipse tem essa característica da apresentação da divindade de Cristo. E assim, os eventos listados por João vão ter uma carga muito forte de demonstração do poder divino de Deus, do poder divino de Cristo e a igualdade de Cristo com o Pai. João vai se preocupar bastante com essa questão e há uma razão para isso. Ele está escrevendo num período da igreja cristã grega, ele está escrevendo com público-alvo praticamente de gregos, e que tem muitas dúvidas a respeito dessa questão da encarnação e a divindade de Jesus. E essas dúvidas, obviamente, de alguma forma são ponto de atenção do Evangelho de João. Vamos para a leitura e ao longo dos textos a gente vai comentando algumas dessas peculiaridades aí. Quem puder fazer as honras. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus e ele era Deus. E ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz dos homens. A luz brilha nas trevas, e as trevas não o derrotaram. Ok, dá uma Surgiu. paradinha aí. Vamos por pedaços, porque esse texto vai trazer algumas coisas de algum nível de complexidade que vale a parada. Então, primeira coisa, quando a gente começa a ler o Evangelho de João, ele usa de uma expressão, ele começa com uma expressão peculiar. Ele começa com uma referência de no princípio, e obviamente, como a gente começa a leitura assim, a pergunta que não quer calar é: no princípio, quando? E a resposta desse princípio, quando, está no verso 3, quando ele descreve este quando. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele, e sem ele nada do que foi feito se fez. Portanto, no princípio é uma apresentação clara, ou uma referência clara a Gênesis 1, verso 1. No princípio criou Deus céus e terra. João começa o evangelho pontuando que no princípio Deus criou os céus e terra. Só que ele começa de um jeito diferente. Ele começa com uma estrutura silógica, uma forma tipicamente grega de escrita, e ele apresenta um sujeito nessa frase. No princípio era o verbo, ou seja, lá naquele princípio, quando a criação se processou, existia um que era o verbo. Ele continua essa abordagem com uma secundária e diz: o verbo estava com alguém, e ele classifica esse alguém. O verbo estava com Deus. O problema é que na terceira
frase desse silogismo, ele apresenta uma questão, no mínimo, curiosa. Ele diz que o verbo também era Deus. Então, a menos que o verbo sofra de esquizofrenia ou dupla personalidade, há duas pessoas de referência aqui, e essas duas pessoas de referência tornam a palavra Deus um termo bastante peculiar nessa forma frasial de João. Na realidade, a pergunta que não quer calar nesse texto é: quantos nesse texto são Deus? Essa é a pergunta que João deixa no ar. Ao mesmo tempo que ele responde, ele deixa essa dúvida no ar, no sentido da atenção que o leitor tem que prestar no texto. No princípio era o verbo estava com alguém que é Deus, mas o verbo também é Deus, ou seja, João está dizendo que no princípio da criação existem dois sujeitos a quem podemos chamar de Deus. Um desses sujeitos está identificado, o verbo. O outro sujeito não está identificado, apenas tem a característica dele, Deus. Uma forma fácil de entender o que está acontecendo aqui no texto de João é usar a referência dele e do Fernando aqui. Então, imagina que nós estejamos dentro do texto, da narrativa de João, e a narrativa fosse assim: no princípio era o Fernando estava com o homem, no caso eu, e o Fernando também era homem. O que significa que eu posso fazer uma pergunta básica: quantos homens tem nesse texto? Dois. Um que eu sei que é o Fernando e o outro que eu não sei quem é. Só sei que é homem. Portanto, Deus, nesse texto aqui, é uma característica de alguém e não uma identificação pessoal de alguém. Ou seja, Deus aqui tem um papel generalista, um papel genérico no texto. O que significa que tem dois sujeitos com os mesmos atributos, dois sujeitos em igualdade de gênese, em igualdade de constituição, dois sujeitos que são Deus, dos quais um está identificado. Ao identificar o verbo e ao posicionar no verso 3, todas as coisas foram feitas por intermédio dele e sem ele nada do que foi feito se fez, João também posiciona quem é o Criador, quem é o sujeito, agente da criação, aquele que está fazendo as coisas, aquele que está executando a criação. O que significa que se eu voltar a Gênesis, quando o texto diz lá, no princípio criou Deus céus e terra, a terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas, eu posso pegar aquele texto de Gênesis e começar a fazer a substituição daquilo que é generalista por aquilo que é específico. Por exemplo, eu posso pegar o texto de Gênesis e tirar a palavra Deus, a expressão Deus que está lá, e dizer assim: no princípio criou o verbo céus e terra. A terra era sem forma e vazia, e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. A parte curiosa é que Gênesis também apresenta duas pessoas. Começa dizendo: no princípio criou Deus, e no verso 2 diz: e o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Portanto, Gênesis também tem duas pessoas referenciadas lá: o Deus do verso 1 e o Espírito de Deus do verso 2. Quando a gente vai a Gênesis no verso 26 do capítulo 1, aparece outra coisa interessante lá. O texto que até então seguia na primeira pessoa, na realidade, na terceira pessoa, mas como uma referência posicional de primeira pessoa, no sentido de agência da criação. O texto diz assim: e disse Deus, façamos. E então a terceira pessoa do singular, que até então rege todos os textos, e disse Deus, haja luz, e disse Deus, haja separação entre águas e águas, e disse Deus, separe-se porção seca da porção de água. Toda a narrativa que vem na terceira pessoa do singular, posicionando o agente da criação, quando chega no verso 26, inverte. E o posicionamento da criação vai para a primeira pessoa do plural. Ou seja, e disse Deus, façamos. Em outras palavras, nós vamos fazer. Se é nós, é mais de um. O que significa que, minimamente, os dois que apareceram no início da narrativa, Deus e o Espírito de Deus, estão na cena. Como se Deus chegasse ao Espírito de Deus e dissesse: façamos o homem à nossa imagem.
Se eu olho a referência de João, João também posiciona que tem dois sujeitos: o Verbo e aquele com quem o Verbo estava, que o texto de João chama de Deus. Ou seja, duas pessoas também. A questão que é interessante ao ler João junto com Gênesis é que quando a gente continua a leitura, e vamos saltar um pedaço e vamos lá para o verso 14 de João 1 traz uma outra pessoa na cena. Se alguém puder ler lá o que está escrito aí no verso 14. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como o unigênito do Pai. Portanto, aparece mais uma pessoa aí na narrativa. A glória que foi vista no Filho é glória de quem? Glória do unigênito do Pai. Portanto, literalmente, o que João está dizendo aqui é filho de peixe, peixinho é. Ou seja, João iguala o verbo com o Pai. Se a gente volta ao verso 1, é exatamente o que ele fez. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo também era Deus. O verbo era Deus. O que significa que eles são iguais. O verbo e o Pai, que aparece no verso 14. Outra coisa que o verso 14 nos dá de presente, além da igualdade do Pai com o verbo, por conseguinte, a igualdade do verbo com Deus, é que o verso 14 identifica o verbo. De uma forma mais singular ainda, numa questão pessoal. Porque ele diz: o verbo se fez carne, habitou entre nós, e então vimos sua glória como unigênito do Pai. Se a gente lembrar, o Messias, o Cristo, ele nasce gerado do Espírito Santo, no ventre de Maria, filho de Deus. Portanto, o texto é explícito em dizer que ele se fez carne e se torna, por conseguinte, unigênito do Pai, aquele que foi gerado pelo Pai e igual ao Pai. Por isso, Jesus vai dizer várias vezes ao longo das suas falas, nos evangelhos a gente encontra isso, por várias vezes ele vai dizer que ele e o Pai são um. Quem me vê a mim, vê ao Pai. Ninguém vem ao Pai ou vai ao Pai se não for por mim. Essas frases repetidas de Jesus ao longo do seu período messiânico ilustram exatamente essa questão que João está trazendo aqui. Cristo e o Pai são iguais. Ambos são Deus. Só que, ao fazer isso, João também lança luz sobre o livro de Gênesis, porque no livro de Gênesis a gente encontra Deus, que no caso aqui descobrimos que é o Verbo, e descobrimos que o Verbo é Cristo. O que significa que eu posso voltar a Gênesis 1 e ler de novo o texto de uma outra forma. No princípio, criou o Verbo? Não. No princípio, criou Jesus, céus e terra. A terra era sem forma e vazia, o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Porém, como João diz que lá no princípio o Pai também está, porque vimos a sua glória como unigênito do Pai, se o Pai está no princípio com o Filho e o Pai também é Deus, então em Gênesis não tem duas pessoas, tem três. Tem o Filho, que é quem criou, tem o Pai, que está assistindo a cena, e tem o Espírito, que também está assistindo a cena. Até que no verso 26, o Verbo, o Cristo, diz: e disse Jesus, façamos o homem à nossa imagem. Portanto, para quem ele diz façamos? Para o Pai e para o Espírito. E agora estes três se lançam à atividade de criar o ser humano. Portanto, a obra de criação do ser humano, distintamente de todo o restante da obra da criação, é uma obra plural. Todo o resto da criação foi feito por Jesus de forma direta, mas a criação do ser humano, ela é uma criação plural. E curiosamente e caprichosamente, o texto de Gênesis vai pontuar: façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança, e domine sobre as aves do céu, os peixes do mar, sobre toda a terra. Portanto, a primeira referência desse imagem, dessa semelhança que aparece ali, é a questão de que, assim como Deus domina todas as coisas, ao homem é dado domínio de todas as coisas que tem neste mundo.
E nesse sentido, o homem para o mundo é uma representação do que Deus é para o universo, no sentido de domínio, no sentido de comando, no sentido de diretividade ou de direção. Mas não para aí o texto de Gênesis, ele amplia essa questão, dizendo que a imagem de Deus tem outras características presentes na estrutura da criação do ser humano. Porque você continua lendo o texto de Gênesis 1, verso 27 e 28, você vai perceber lá que façamos o homem à nossa imagem, homem e mulher os criou. Criou Deus, pois, o homem à sua imagem, homem e mulher os criou. Assim está referenciado em Gênesis. O que significa que, assim como Deus é plural, o ser humano também foi criado plural como um ser relacional. Tanto que o capítulo 2 de Gênesis vai pontuar isso. Deus cria primeiro o homem, depois o homem vai dar nome aos animais, retorna a Deus com uma dúvida: por que todos os animais têm um semelhante a ele e eu sou o único que não tem ninguém igual a mim com quem compartilhar? O que demonstra uma coisa muito característica do texto. O homem é criado à semelhança de Deus, mas não em igualdade com Deus. O verbo é igual a Deus, mas o homem não é igual ao verbo nem igual a Deus. Tanto que o próprio homem constata isso, de que ele é diferente do Criador, apesar de guardar semelhança. O que mostra, então, que existe um plano hierárquico no modelo criativo. Toda a criação foi feita antes, o ser humano, como ápice dessa criação, vem por último nessa cadeia de elementos físicos da criação. E aí resta uma questão: quem manda na bagunça? Quem manda em todo o processo? Quem é a autoridade de todo esse processo? Que é o que a gente encontra em Gênesis capítulo 2, os versos de 1 a 3. A criação não termina no sexto dia com a criação do homem, ela termina no sétimo dia com a autoridade de Deus, o que estabelece uma hierarquia: criação, homem, criador. Essa hierarquia é a que é revitalizada em João, quando ele recupera a divindade de Jesus, apesar de que essa divindade se faça carne e habita entre nós. Ainda que Deus faça isso, ele continua sendo Deus. Ainda que ele se nivele a nós com o objetivo de salvar, ele continua sendo Deus. E essa é a preocupação de João no capítulo 1. Ele volta lá em Gênesis para mostrar como as coisas começaram, quem estava lá e com que propósito tudo isso aconteceu, para no fim do processo demonstrar claramente que Cristo continua sendo aquele que é a autoridade desde a criação. Por isso a expressão: nele estava a vida, e a vida era a luz dos homens. Lembra que a primeira referência da criação e disse: Deus haja luz. Esse mesmo Criador é o que deu vida ao ser humano quando disse: façamos. E aí ele continua essa mesma abordagem, pontuando de que as trevas não prevalecem sobre a luz. E aqui ele começa a fazer a transição entre a criação física, e disse Deus haja luz, e dissiparam as trevas. Lembra? A terra era sem forma e vazia, havia trevas sobre a face do abismo. Quando Deus diz haja luz, as trevas se dissipam. E foi tarde de manhã, o primeiro dia. Quando ele vem ao Novo Testamento e traz essa referência da criação, ele está dizendo: quando Cristo se manifesta, a luz aparece como glória do unigênito do Pai. E, consequentemente, as trevas presentes no mundo se desfazem. Não prevalecem contra ele. Ou seja, ele resgata parte daquilo que é a missão do Messias em trazer luz a um mundo que se perdeu nas trevas da corrupção, tradição, distanciamento de Deus, etc., e inclusive nos conceitos da missão, uma vez que Israel não cumpriu sua parte no processo missional lá do tempo da saída do Egito. O que, consequentemente, gera agora uma nova missão ao Messias, que não é a vinda do Messias como Rei de Israel, Senhor dos Senhores, mas um Messias que vem na qualidade de sofredor, na qualidade de desconhecido, mas resplandecendo em meio às trevas. Nessa sequência, então, João agora parte para um descritivo
mais intensificado da missão do Messias. Então vamos lá do verso 6 em diante. Quem pode ler? Houve um homem enviado por Deus, o nome dele era João. Esse veio como testemunha para testificar a respeito da luz, para que todos viessem a crer por meio dele. Ele não era a luz, mas veio para dar testemunho da luz, a verdadeira luz, que vinda ao mundo ilumina toda a humanidade. O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. Veio para o que era seu, e os seus não o receberam. Mas todos quanto receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, aos que creem no seu nome, os quais não nasceram do sangue, nem da vontade da carne, nem da vontade do homem, mas de Deus. E Ok, o então uma Verbo se... paradinha aí. O que João faz aqui? Ele nitidamente começa a estabelecer uma relação cruzada entre os elementos da criação e a forma como o Messias desenvolve seu ministério. Então, lá na criação, aparece Deus e com ele a luz, e a luz resplandece em meio às trevas. No Evangelho, ou seja, na condição da vinda do Messias, alguém vem antes da luz para avisar que a luz vem ao mundo outra vez. Lá na criação, a luz vem ao mundo por uma deferência de Deus, no sentido primário, sem anúncio, porque não há mundo. Na segunda vez em que o Verbo se manifesta no mundo, alguém vem e avisa o mundo. E avisa o mundo por que razão? Porque o mundo se distanciou da luz e as trevas sobrepujaram a luz, no sentido dos sujeitos acreditarem nas mensagens ou apologias de Satanás. E agora vem o Verbo para recuperar neste mundo que está em trevas algo semelhante ao que aconteceu na criação. Havia trevas sobre a face do abismo. Na vinda do Messias, há trevas sobre a face do abismo. No sentido metafórico, há trevas na questão da compreensão da palavra, na compreensão de Deus, no distanciamento de Deus. E o Verbo vem, só que acontece algo diferente da criação. Na criação, quando o Verbo vem e diz haja luz, a luz faz dissipar as trevas. Nesta segunda vez que o Verbo vem, a luz está nele. A luz está presente no mundo. O mundo foi feito por ele, mas o que era dele não o recebeu. Portanto, há um comportamento diferente da criação e João faz questão de contrastar esses dois momentos. Num primeiro momento, a luz é vitoriosa por completo. No segundo momento, a vitória da luz depende da escolha daqueles que estão em trevas. E eles escolhem continuar em trevas. Por isso o texto veio para o seu e os seus não o receberam. Mostrando uma parte triste do texto, uma parte melancólica do texto, que é a questão de que o Messias vem com a disposição de resgatar a luz ao mundo, mas o mundo não lhe reconhece nesta missão. O resultado disso é que aquilo que estava pautado para os seus agora é transferido para o que não é seu. Ou seja, o Messias vem para os judeus, vem para os israelitas, porque essa era a função da promessa do Messias vindo à Terra, vindo ao mundo. Porém, os seus não o recebem, e além de não o receberem, não cumpriram sua parte na missão. O que significa que Cristo veio, no caso deles em específico, aparentemente à toa. Perda de tempo. Mas Deus não perde tempo, e como os seus não o receberam, o verso 12 pontua que a missão muda de lugar. Mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem chamados filhos de Deus, ou serem feitos filhos de Deus, a saber, aqueles que creem no seu nome. Ou seja, a mensagem do Evangelho é uma mensagem universal. A mensagem do Messias é uma mensagem local.
mas a mensagem do Evangelho, ela passa a ser uma mensagem para todos, ou seja, todos os seres humanos, a partir da vinda do Messias, são chamados ao reino de Deus. E em sendo chamados ao reino de Deus, têm que responder por livre vontade se aceitam ou não esse convite. E por isso, essa questão mais melancólica é esse ponto do texto como uma advertência. Não receberam, foi transferida a promessa. E aí vem, os quais não nasceram do sangue, ou seja, não são judeus, nem da vontade da carne, não são filhos de Abraão, nem da vontade de homem algum. Antes são filhos de Deus. São gentios, mas que aceitaram o evangelho. E aí sim vem o coroamento disso, né? A coroação desse texto, que é o verso 14, dizendo: o verbo se fez carne, habitou entre nós, vimos a sua glória como unigênito do Pai. E aí, o texto seguinte, esse a gente já leu, quando analisava a introdução dos evangelhos, João testificou dele, clamou dizendo: era aquele quem eu dizia, o que vem após mim, esse vem em um poder distinto, poder esse que o coloca dentro de um contexto diferenciado. Ele é primeiro do que eu. E todos nós recebemos também de sua plenitude, graça por graça. Ou seja, João começa o evangelho trazendo três coisas importantes: a classificação de que Cristo é Deus, o posicionamento de que Cristo não é um Deus no sentido qualquer da acepção do termo, mas é aquele que estava presente na criação, ativamente na criação e fez todas as coisas. Mas não só isso, é aquele em conjunto com o Pai e com o Espírito, agem diretamente na criação específica do ser humano e depois na redenção desse mesmo ser humano quando ele abandona o caminho de Deus e volta às trevas. É esse mesmo Cristo que criou todas as coisas, que é o Cristo encarnado, aquele que está disponível para todo aquele que crê. E o interessante é que se a gente pensa que João escreveu o evangelho no fim do processo, lá no finzinho do seu ministério, os apóstolos já foram todos eles martirizados pelo Império Romano ou outros lugares, só sobrou João como testemunha ocular do Cristo. E como testemunha última, ele faz questão de referenciar quem é esse Cristo, para que por todos os povos que sigam daí para frente, não haja dúvida de que Cristo não é só o Messias no sentido de missão israelita, ele é Deus no sentido salvífico, que abrange todos aqueles que necessitam de salvação. E essa é uma parte interessante do texto do capítulo 1, abrindo aí essa discussão, esse temário aí do Evangelho de João. Na sequência do temário de João, a gente tem alguns textos aí referenciados da história sequencial do ministério de Jesus. Vários desses textos a gente já leu, como o batismo de Jesus, etc., quando estávamos estudando Mateus, Lucas e Marcos na sequência sinótica dos evangelhos. A minha dúvida a essa altura, e por conta de a gente estar fazendo três grupos em paralelo estudando os evangelhos, essa dúvida pode ter, me pega na curva, é se a gente chegou naquela época a abordar o capítulo 2, a parábola das bodas de Caná, ou não. Eu tenho a impressão que sim. Eu acabei abordando por uma questão sequencial, como era uma parte, ainda que não presente no resto dos evangelhos, mas uma parte conhecida da sequência inicial do ministério de Jesus. Eu tenho a impressão que trabalhamos essa historinha aí nesse pedaço do percurso. Em sendo assim, pelas cabeças afirmativas aí que eu já vi, vamos dar um salto nessa história e vamos um pouco mais à frente na história, entrar aí em alguns outros aspectos da história de Jesus em João. A partir aí do capítulo 4, acredito, já é assunto novo, passa a ser material que não está presente no restante dos evangelhos e que já vai chegando para uma parte mais central, para meio para fim do ministério de Jesus. Então, capítulo 4, a história da mulher samaritana. Acho que essa nós não chegamos a passar. Confere? Quando Jesus soube que os fariseus tinham ouvido dizer que ele fazia e batizava mais discípulos do que João, se bem que Jesus mesmo não batizava, e sim os seus discípulos, deixou a Judéia, retirando-se outra vez para a Galiléia. E era-lhe necessário passar pela região da Samaria. Assim, Jesus chegou a uma cidade samaritana chamada Sicar,
perto das terras de Jacó, perto das terras que Jacó tinha dado a seu filho José. Ali ficava o poço de Jacó. Cansado da viagem, Jesus sentou-se junto ao poço. Era por volta do meio-dia. Nisso veio uma mulher samaritana tirar água. Jesus lhes disse: Dê-me um pouco de água, pois os seus discípulos tinham ido à cidade comprar alimentos. Então a mulher samaritana perguntou a Jesus: Como, sendo o Senhor um judeu, pede água a mim, que sou uma mulher samaritana? Ela disse isso porque os judeus não se dão com os samaritanos. Jesus respondeu: Se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está lhe pedindo água para beber, você pediria e ele lhe daria água viva. Ao que a mulher respondeu: O senhor não tem balde e o poço é fundo. De onde vai conseguir essa água viva? Por acaso o senhor é maior do que Jacó, o nosso pai, que deu o poço do qual ele mesmo bebeu, assim como seus filhos e o seu gado? Jesus respondeu: Quem beber dessa água voltará a ter sede, mas aquele que beber da água que eu lhe der nunca mais terá sede. Pelo contrário, a água que eu lhe der será nele uma fonte a jorrar para a vida eterna. A mulher lhe disse: Senhor, eu quero que me dê dessa água para que eu não mais tenha sede, nem precise vir aqui buscá-la. Então Jesus disse: Vá, chame o seu marido e volte aqui. Ao que a mulher respondeu: Não tenho marido. Então então Jesus disse: Você tem razão ao dizer que não tem marido, porque já teve 5, e esse que agora tem não é seu marido. O que você disse é verdade. Dá A uma mulher, paradinha aí, depois a gente vai para a sequência da história. Só reconstituindo algumas coisas na cena para a cena ficar mais clara para a gente em função do que está acontecendo. Primeira coisa interessante é que há um contexto em que essa história ocorre. E o contexto aparece logo ali de início, dizendo quando, pois, Jesus veio saber que os fariseus tinham ouvido dizer que ele batizava, embora ele mesmo não fizesse os batismos, mas seus discípulos, deixou a Judéia retirando-se outra vez para a Galiléia. Ou seja, há alguém no seu encalço. E esse alguém no seu encalço, para variar, são os doutores da lei, os fariseus, junto com escribas e eventualmente sacerdotes. Nesse contexto, ele vai para a região da Galiléia e, obviamente, passa por Samaria. E dentro dessa condição de passar por Samaria, ele está num território fora do judaísmo. Lugar esse que normalmente os judeus passavam de reto para não ter encontros com os samaritanos só se fosse extremamente necessário. Obviamente, há uma rixa aí bastante acentuada entre os dois grupos, e essa rixa é histórica em função da divisão dos reinos do norte, os reinos do sul, e a construção de um templo análogo ao templo de Jerusalém, porém um templo sem as peculiaridades do templo de Israel, feito para os adoradores e para o povo das tribos do norte. E tudo isso produziu essa rusga quase interminável com os judeus. O interessante é que aparece aqui que Jesus vai na direção dessa cidade e é perto do horário do almoço, por volta da hora sexta. Portanto, sol a pino, na lua daquelas que tem sol para todo mundo e sobra para mais um. E aparece uma mulher carregando um tacho para pegar água nesse horário. Isso não é comum, não é uma cena usual. A cena usual é você encontrar as mulheres saindo da cidade com os tachos de água para buscar água no poço, cedinho, quando o sol praticamente é, não oferece nenhum tipo de calor extremado, até porque é uma tarefa extenuante, encher um tarro de água e voltar para a cidade com ele cheio, e às vezes mais de uma vez. Dentro desse contexto, essa mulher aparecer ali esse horário é inusitado. Mais inusitado ainda ela aparecer sozinha. E há uma razão óbvia para isso. A razão está lá no fim do texto, quando aparece a reputação da mulher. É uma mulher que aparentemente vem levando uma vida fora do regramento, e essa vida fora do regramento a expõe na sociedade em que está. Algo que seria bastante dificultoso, no sentido de ela vir buscar água com outras mulheres da cidade
que fatalmente a olhariam de maneira torta e fazendo comentários desagradáveis. Então, fugindo dessas condições, ela vem buscar água num horário que sabe que ninguém vem buscar água, que ninguém vai aparecer no poço. O problema é que, caprichosamente, ela chega no poço e encontra a última pessoa que ela deveria encontrar, um homem e judeu. Nas condições dela, isso não seria um encontro agradável. Ela trata de buscar água, mas Jesus a interpela dentro desse contexto. E é nessa interpelação que aparece tudo isso, todo esse diálogo que a gente foi observando aqui. E esse diálogo vai sendo conduzido baseado numa história que foi relatada como pano de fundo. Aquele poço tem dono, é o poço de Jacó, e a gente encontra essa referência do poço de Jacó e a história de José lá nos textos de Josué, por exemplo, relatado essa questão. Em Josué 24, a gente vai encontrar esse retrato dessa historinha. Histórias à parte, o fato é que aquele poço tem uma tradição, e uma tradição judaica. Portanto, por tradição judaica, esse poço é muito mais de Jesus do que da mulher samaritana. Mas é a mulher samaritana que está tirando água do poço. E é Jesus que está interpelando por essa questão de necessidade de água. E agora vem um diálogo que é curioso. A mulher samaritana está pegando água do poço de um judeu. E um judeu está pedindo água do poço a uma samaritana, coisa que não deveria acontecer em termos de diálogo. Portanto, os dois estão errados na cena, a rigor. Um está errado pelo preconceito usual e o outro está errado pela usurpação de um poço que, em tese, não lhe pertence mais. Pertence aos judeus. É interessante observar esses dois erros dentro da história. E esses erros são provocativos à sequência do diálogo. Porque a mulher chega uma hora que zomba de Jesus nesse contexto. Senhor, tu não tens com que tirar a água do poço, é fundo de onde virá tal água viva. E essa zombaria Jesus ignora e ele continua a afirmar: você bebe dessa água que vem do poço de Jacó, mas essa água vai te trazer sede outra vez. A água que eu tenho não produz sede. Aliás, mais do que isso, todo que bebe dessa água a entrega de forma dadivosa a todos os que necessitam, porque se torna uma fonte desta água. E aí, óbvio que a mulher acena com curiosidade, fala, mas que água é essa? Eu quero dela. Afinal de contas, ela não quer mais ter que vir ao meio-dia buscar água num poço com sol a pino. Se ela tiver um jeito de ter água constante, não vai precisar mais ir para o poço. E, de novo, ela está interpretando o texto como literal. E Jesus continua a conversa, só que ele continua a conversa agora para mostrar para ela que ele está falando de outra coisa. E, obviamente, ele vira com uma questão que, para ela, pegou em cheio no problema. Vai e chama o teu marido. E agora ela está literalmente numa saia justa. A quem ela chama? E ela sai por a borda. Diz: eu não tenho marido. E de fato era verdade, ela não tem mesmo. Mas já teve. Antes desse, 5. E o atual não é marido. O que acontece nesse momento da história é que a história vai mudar de abordagem, porque agora ela percebeu que o sujeito que está na frente dela não é um sujeito qualquer. E a única alternativa para ela naquele momento é classificar Jesus, que é o que vem no verso 19, como profeta. Dentro dessa classificação, ela vai fazer uma apologia ao que é Jesus ou o que é a missão. E aí a conversa vai mudar de tom. Vamos lá, verso 19 até o 27. A mulher então disse: agora eu sei que o Senhor é um profeta. Nossos pais adoravam nesse monte, mas vocês dizem que em Jerusalém é o lugar onde deve adorar. Jesus respondeu: mulher, acredite no que digo. Vem a hora em que nem nesse monte, nem em Jerusalém vocês adorarão o Pai. Vocês adoram o que não conhecem. Nós adoramos o que conhecemos, porque a salvação vem dos judeus. Mas vem a hora, e já chegou, em que os verdadeiros adoradores adorarão o Pai em espírito e em verdade, porque são esses que o Pai procura para seus adoradores.
Deus é espírito, e é necessário que os seus adoradores o adorem em espírito e em verdade. A mulher respondeu: Eu sei que virá o Messias, chamado Cristo. Quando ele vier, nos anunciará todas as coisas. Então Jesus disse: Eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Naquele momento, chegaram os discípulos de Jesus e se admiraram ao vê-lo falando com uma mulher. Mas nenhum deles perguntou: O que você está querendo? Ou por que o Senhor está falando com ela? Quando a mulher deixou o seu cântaro, foi à cidade e disse ao povo: Venham comigo e vejam um homem que me disse tudo o que eu já fiz. Não seria ele por acaso o Cristo? Então saíram da cidade e foram até onde estava Jesus. Enquanto isso, É, os então. discípulos. Aí tá bom. O que acontece de interessante nessa segunda parte da história? Como a conversa mudou de tom e ela reconhece Jesus como profeta, é necessário agora que Jesus mostre quem de fato ele é. E ele continua o processo de argumento com ela, baseado nas coisas que ela levanta como pergunta. Afinal de contas, ela traz uma pergunta relevante. A primeira pergunta relevante é: nós estamos num lugar que é, em tese, sagrado, porque é o lugar do poço de Jacó, o lugar onde eles se reuniam e adoravam a Deus. Porém, ela traz algo que é equivocado. Eles se reuniam de fato ali e adoravam a Deus quando Jacó era vivo, mas eles não se reuniam para adorar ali quando o templo de Israel foi feito. Desciam e adoravam a Deus no templo. Mas a partir da cisão de Israel com o Reino do Norte, outras práticas começaram a surgir de adoração. E isso foi produzindo distorções. E é interessante que ela apresenta parte dessas distorções de alguma forma argumentando. E agora? O que é certo? Na realidade, ela está trazendo uma dúvida sincera carregada de uma questão preconceituosa no meio da dúvida. E Jesus aproveita da pergunta dela e diz: Olha, de fato, a adoração correta é em Jerusalém. E é em Jerusalém por uma razão. Nós adoramos aquele a quem conhecemos. E vocês adoram alguém que vocês não conhecem. Ou seja, se estão adorando errado e no lugar errado, é porque não conhecem aquele que deve ser adorado. Jesus levanta essa questão como importante, mas depois ele renega essa questão, ou relega essa questão ao segundo plano. E vai para um outro assunto igualmente importante, que é o fato de que chegará um momento em que nem em Jerusalém eles poderão adorar. E aqui ele faz a transição da estrutura do templo de Israel para a realidade do evangelho, a transição daquilo que deveria ter sido a missão de Israel e atrair todos os povos para virem ao templo e reconhecerem Deus como seu criador, para um contexto diferente. O templo perdeu sua função, o povo perdeu sua função e agora o evangelho terá que chegar ao mundo de outra forma. E ele diz: nem aqui nem lá. Deus é espiritual e cumprirá que seja adorado espiritualmente. Dentro dessa condição, o que Jesus abre como questão, nesse momento, é uma pergunta que a mulher obviamente trouxe. Eu entendo tudo isso. Quando o Messias chegar, todos seguiremos a ele. Não mais o templo, não mais nenhuma outra questão. E aí Jesus diz: você está equivocado quanto ao quando o Messias chegar. O Messias já chegou. E por isso Jesus tinha dito: chegará um tempo em que nem em Jerusalém, nem aqui. Aliás, esse tempo já chegou. Como ela não entendeu bem isso, agora ele classifica na segunda pergunta, na terceira pergunta dela, essa questão. O Messias já chegou. Sou eu, esse que fala contigo. Imediatamente, a mulher larga tudo, deixa o cântaro e volta para a cidade. Só que ela volta para a cidade com uma expressão, no mínimo, intrigante. Ela chega na cidade dizendo que encontrou alguém que tem dito tudo aquilo que eu tenho feito. Em outras palavras, ela chega na cidade para dizendo: lembra quando vocês falavam mal de mim, que eu fazia isso, aquilo outro? Eu encontrei alguém que nunca me viu, nunca esteve aqui, e esse alguém descreveu tudo o que eu tenho feito. E aí ela propõe uma pergunta: será que de fato ele é o Messias, é o Cristo, o ungido de Deus?
A forma como ela testemunha, sem a vergonha que isso poderia produzir, produziu tal impacto entre as pessoas que as pessoas acreditaram que ela estava falando a verdade e subiram para ver. E chegaram lá e encontraram Jesus. Ao encontrar Jesus, obviamente, a história muda. Lembra que os discípulos chegaram perto de Jesus, viram que ele falava com uma mulher, e aqui não é só o fato dele estar conversando com uma mulher, mas uma mulher samaritana. E isso chama a atenção deles, mas eles não ousam perguntar, ficam quietinhos observando a cena. Agora imagina chegar daquela cidade um conjunto de gentios para indagar sobre o Cristo. E aí do verso 39 em diante, a gente encontra essa cena. Muitos samaritanos daquela cidade creram nele em virtude do testemunho da mulher que anunciara: ele me disse tudo quanto tenho feito. Vindo, pois, os samaritanos ter com Jesus, pediram-lhe que permanecesse com eles, e ele ficou ali 2 dias. Ou seja, Jesus cometeu mais um erro dentro do desenho, erro no sentido da cultura da época. Ele desce a uma cidade samaritana e fica com eles por 2 dias, ou seja, ele se torna imundo. Ele já vinha de uma crítica dos fariseus e agora dá margem para mais um monte delas, ficando numa cidade samaritana. E aí diz: muitos outros creram nele por causa da sua palavra e diziam, e a mulher: já agora não é pelo que você disse que nós cremos, mas cremos porque nós mesmos temos ouvido e sabemos que é verdadeiramente este o Salvador do mundo. E aqui encerra a história da mulher samaritana com um detalhe importantíssimo: ele é Salvador do mundo, não dos judeus. A parte interessante dessa história é a forma como termina. Porque se a gente se lembrar, o capítulo 1 de João começou dizendo exatamente isso. Veio para os seus não o receberam, então deu poder de serem chamados filhos de Deus todos que venham a crer no seu nome. E aqui está a demonstração explícita que João dá de que isso é verdade. Ele salvou a todos. Ficou 2 dias com eles, depois partiu dali para Galiléia, porque o mesmo Jesus testemunhou que um profeta não tem honra na sua própria terra. E assim a história se segue para o próximo estudo nosso. Paramos por aqui hoje. Retomamos na próxima semana, a partir aí dos versos 46 em diante e capítulo 5. Por hoje está de bom tamanho. Vamos orar? Querido Pai que está nos céus, te agradecemos pelo dom da vida, te agradecemos porque, em primeiro lugar, temos a oportunidade de livremente estudar tua palavra, compreender detalhes de questões importantes ligadas à nossa salvação, ao nosso percurso e ao amor de Deus. Te agradecemos porque a salvação nos alcançou, apesar da distância temporal e das questões distintas do povo inicial do Evangelho, e pedimos que de alguma forma esse Evangelho nos impacte o suficiente para que possamos responder afirmativamente, desejosos de sermos contados como teus filhos na herança de Cristo. Isso tudo te pedimos, em nome de Jesus. Amém.